Vamos dar uma recapitulada, né? Nós estamos falando do caminho de todos os mortais, o caminho de todos os homens, baseado em 1 Reis 2:2, que Davi fala: eu vou para o caminho de todos os homens. Não? A gente viu o que a morte é um tema tabu, difícil de lidar. A gente meio que desconectou. E é um tema que a sociedade, a medicina, tem procurado tratar de uma forma mais aberta, de uma forma mais clara, até porque ela se depara com a nossa limitação. A limitação da medicina, e Deus não nos criou para morrer. Não? A gente viu na primeira aula que o homem, depois da queda, que ele deixou de comer a árvore da vida, né? Ele tinha liberdade para comer todas as árvores, o fruto de todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da vida. A única árvore, o único fruto que era proibido, qual era mesmo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o dia da queda, e nós também falamos que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha uma ordem, mas ela estava disponível. Se a gente quisesse, poderia pegar. Se Adão ou Eva quisesse, poderia pegar. E foi o que aconteceu. Mas depois da queda, o que aconteceu com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela foi fechada. Aí nem querendo mais, né? Então, antes era dependendo da nossa vontade, da nossa obediência à vontade de Deus. Depois da queda, ela passou a ser protegida por um anjo, por querubins, diz a palavra, e por espadas flamejantes que se movimentavam. Ok, e nós vimos também, nós vimos também que depois da queda, a longevidade, né, a expectativa de vida, ela ainda era muito grande. Ela continuou muito grande no princípio, até uns 2.000 anos antes de Cristo, ainda estava girando em 180, 140. Abraão, por exemplo, a gente viu que viveu 930. Adão, desculpa. Abraão, 170, de Adão para Abraão já caiu, né? De 930, 912, Enoque 365, Noé 950. Mas logo em Gênesis, lá, Deus já começou a pôr limites. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Mas, caminhando um pouco mais, a gente vê lá em Salmos, que no Salmos 90:10, estou só dando uma recapitulada, por isso que eu não estou entrando nos versículos, que a gente já viu. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, por robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, mesmo nessa idade, ainda é cedo, né? Perto do que a gente vivia. Mas a árvore da vida volta a aparecer. Está lá em Apocalipse 2:7. Eu acho até que vale a pena abrir. Apocalipse 2:7 e Apocalipse 22:2. A árvore da vida dava alguma forma, curava, né? Curava e dava vida, né? Mexia no nosso DNA, nos fazia ter vida longa e saudável. Era o segredo de Deus para a eternidade, a maneira natural da natureza. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do jardim de Deus. Olha lá, ainda está lá, né? No meio do jardim de Deus, está em Apocalipse. Vamos mais um pouquinho em Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ela foi retirada, mas ela está preparada para regressar na nossa eternidade. E também vimos, né, a morte, falar de morte, a morte é uma coisa que nos dá muito medo, né? E Deus sabe disso. Nós nos entristecemos, e é normal isso. Até Jesus chorou com a morte de Lázaro, mesmo sabendo o que a gente ainda não sabe, né? Ele é filho de Deus e ainda ressuscitando. Está lá em Mateus 10:28, o que nós devemos temer.
e o que não devemos temer. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Esse não temais. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Alguma pessoa existente na face da terra, ou que já existiu, tem a capacidade de fazer matar a alma e fazer com que a gente vá para o inferno? Então não é para temer nada, né? É só a Deus que a gente deve temer. E mesmo assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Depois deixa de ser temor, deixa de ser confiança, amor. Porque a gente confia que eles têm, que Ele sabe o que é melhor para nós, que Deus é soberano. Então, o medo se transforma em amor. O amor é só o temor é só o princípio da sabedoria. A nossa caminhada com Cristo, com Jesus, vai se tornando uma relação de amor e confiança, conforme a gente vai vivendo as dificuldades e vai crescendo e transformando e aumentando a nossa esperança. Eclesiastes 3:30, que nós vimos também. Vimos em outros lugares. Hoje a gente vai passar um pouco, depois dessa recapitulação, como é que foi alguns personagens bíblicos, como é que eles se prepararam, né? Como é que foi a preparação, o comportamento deles diante da morte. Eclesiastes 3:20 diz o seguinte: todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó voltarão. Todos vamos para o mesmo lugar. E aí Eclesiastes também fala, não importa se é bom, se é ruim, se é santo, se é ímpio, vamos todos para o mesmo lugar. A primeira morte, né? Alguns não passam por elas, né? Mas aí está com Deus. Enoque caminhou com Deus. Elias também foi arrebatado em vida. É o que a Bíblia fala. Agora, isso cabe a Deus. Na maioria de nós, vamos passar por essa primeira morte. Próximo. Ensina-me a contar os meus dias. O 13. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim. E qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? A gente normalmente começa a reconhecer a nossa fragilidade mais na metade da vida para frente, né? Ou quando acontece algo inesperado, uma doença, ou algum evento que ameaça a continuidade da vida na nossa juventude, a gente normalmente tem ela como garantida, a saúde, a vida. Mas mais para frente a gente começa a se preocupar com isso. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais que esteja, é pura vaidade. Por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como a sombra. E em vão se inquieta. Olha só, a gente se inquieta em vão. Porque para cada dia basta o seu próprio mal. A gente se inquieta em vão. Mas é muito difícil não se inquietar, né? Com o que a gente vê, com as coisas como a gente gostaria de que estivessem. E como elas realmente são. Isso. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Pois não. Há uma compreensão incorreta da palavra vaidade, não é? Por essa compreensão incorreta, muita gente entende vaidade como investimento excessivo na beleza. Isso também é, mas no contexto bíblico, a vaidade quer dizer passageiro, é uma coisa efêmera, que escorre pelas mãos. Quando vê, já foi. A juventude é vaidade. Quando você vê, você já está velhinho, passa muito rápido a vida. Então, na nossa compreensão bíblica, vaidade tudo é vaidade, tudo é passageiro, né? Então, não tem nada a ver, nesse contexto, com usar um batom, cortar o cabelo, sei lá, fazer a barba. Não tem nada a ver. Nosso foco aqui é o caminho de todo homem, né?
que passa pela vaidade da vida, que passa muito rápido. Obrigada, pastor. Até porque a gente viu em Eclesiastes assim, se arrume. Também desfrute daquilo que a gente tem. Lógico que os excessos, né, que são os perigos, os excessos, os extremos. Comentários até aqui? Isso foi mais da primeira aula. Na semana passada, nós entramos mais nos 5 principais arrependimentos das pessoas que que as pessoas têm antes de morrer. Esses 5... Pode passar um slide, por favor? Esses 5 arrependimentos foram observados por uma enfermeira australiana que cuidava de pessoas no final da vida e conversando com essas pessoas, e ela vai contando as histórias e ela vê que há um padrão, se repete. Nem todo mundo tem esses 5, mas são os que mais ela viu. Nem todo mundo também tem arrependimentos. Então, aqui é uma e também a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativa brasileira, em seus livros, ela cita A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela fala, eu reconheço também, aqui no Brasil, nos meus pacientes, esse tipo de arrependimento. Eu gostaria de ter priorizado mais as minhas escolhas, em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. A gente entrou em detalhe em cada um, essa declaração ela pode gerar até discussão, porque a Bíblia fala, olha, deixa a sua vontade, primeiro o próximo, mas aqui é quando a gente, por bobagem, quando a gente aceita um jugo desnecessário, que não é nosso. É por amor, pela vontade de Deus, sim, a gente coloca o outro em primeiro lugar. Mas há necessidades que nós temos que cuidar de nós mesmos, porque ninguém dá o que não tem, não é verdade? A gente tem que estar bem para ajudar o outro. Imagina uma pessoa que nem esse senhor Alberto, né? Quem cuida dele? Também tem que ser cuidado. Porque se não se cuidar, não vai ter condição de cuidar. Uma mãe tem que descansar para cuidar do filho, o pai tem que estar firme para cuidar da família, o jovem. Então, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá cuidado se não se cuida. Então, é importante esse cuidado. Esse caminho se inverte, né? Nós pais, que estamos acostumados a sermos independentes, temos dificuldade em depender dos outros. Nós que cuidamos dos nossos filhos, quando a gente fica mais velhinho, no caminho de todo homem, a coisa se inverte. Eles que cuidam da gente. Isso é uma bênção, porque você vai colher aquilo que você plantou, né? Temos o caso do seu Adier, que beleza, né? Claudinha, sempre ali, cuidando deles. A coisa se inverteu, porque nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou. Minha mamãe, com 90, vai fazer 92 esse ano, ela fala, não quero dar trabalho, mas tenho a humildade de reconhecer que agora eu preciso. E a minha irmã cuida dela, e esse processo está se dando. Então, para aquele que é justificado, para aquele que serve a Deus, esse momento até a morte, a última parte da vida, é um momento de dignidade e de amor dos nossos filhos, da nossa família e de Deus que cuida de nós, todos os dias, na casa do Senhor. Amém. Esse gancho do pastor, né, está dentro do nosso contexto também, é a questão de saber aceitar cuidado. É fácil a gente receber ajuda? Não é fácil, né? Eu prefiro dar do que receber. Muita gente fala isso. É normal a gente falar, eu prefiro dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Mas, como eu posso dar enquanto eu recebo? É possível estar recebendo e ao mesmo tempo dar? Uma pessoa que está recebendo uma ajuda na enfermidade, por exemplo, alguém tem que dar banho nela. Como essa pessoa pode dar? Qual a melhor forma de dar quando se está recebendo? Gratidão. Ter um coração grato.
Imagina você cuidar de alguém e a pessoa fala assim, ai, você não devia estar aqui, coitada de você. Vai cuidar da sua vida, eu sou um fardo. É gostoso cuidar de alguém que fala assim? Mas depois ela aceitou, ela entendeu, né? Mas você imagina todo dia você cuidando de alguém e a pessoa, ai, que triste, eu não queria estar aqui, eu dou muito trabalho. Agradeça. Saber receber, presta atenção, saber receber também é uma forma de dar. E é uma forma muito linda de dar. Porque também a gente está dando oportunidade ao outro de dar. É uma balança. Tem um livrinho muito pequenininho, se você quiser eu empresto, eu tenho lá, que chama A Chave de Ouro. Ela fala disso. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Dar e receberei. Então, alguém abre a porta para a gente abrir a porta para o outro. É um equilíbrio. Eu preciso saber o que o outro precisa, se a necessidade do outro é dar ou é receber, para eu poder fazer o oposto. Às vezes eu brinco, né? Eu brinco que às vezes a gente quer ajudar a velhinha a atravessar a rua, mas ela não quer atravessar a rua. Não, ela não quer atravessar a rua. Não, me deixa, eu não quero atravessar a rua. Não, mas eu preciso dar, eu preciso fazer alguma... Eu tenho minha meta de boa ação. Então, eu preciso dar. Mas a senhora tem que atravessar a rua porque eu preciso dar. Né? Então, se existe um desequilíbrio, quem quer dar muito também, às vezes dá um desequilíbrio. É ou não é? Sufoca. Pois não, senhor Dier. Essa palavra, ela não é uma boa palavra realmente, né? O senhor Dier está falando a palavra coitado, coitadinho, né? Eu uso, a gente usa, mas a gente tem que tomar cuidado realmente com o que a gente quer dizer. Não deve ter... se a pessoa está ali passando o que ela está passando, independente de a gente estar ajudando, vamos fazer com alegria se a gente pode dar. E a pessoa saber receber. Às vezes a gente sufoca até no excesso de cuidado, né? Quer comer isso, quer tomar banho, não sei o quê, fica ali. Não, deixa, se eu quiser eu pego. Se eu quiser eu peço. Então, esse equilíbrio entre o dar e o receber, ele é muito importante. E nesse livrinho ele fala isso. O que o outro está precisando? Ele está precisando dar? Deixa eu receber. Eu estou precisando receber, vou aceitar com gratidão. Amém. Porque... sempre a gente tem o Stand By Me, é uma música bonita, né? Que foi até cantada no John Lennon, mas regravada. Não importa, em algum momento você vai precisar de alguém. Stand By Me. Ela tem um coral maravilhoso que foi cantado no casamento do príncipe Harry. Foi um coro maravilhoso, por sinal. Né? A Marisa passou para a gente na época lá, no coral. E cantam essa música. E assim, a gente vai precisar de alguém. Um momento na vida ou outro. Esteja comigo. Então, é importante a gente saber receber, é importante a gente saber dar, é importante a gente dar quando o outro precisa e saber receber. Então, é o equilíbrio da vida. Bater e abrir-se-vos-á. Para que você abra e alguém abriu para você e você possa abrir para o outro. Em algum momento, as coisas vão mudar. Ok, eu deveria expressar mais os meus sentimentos, principalmente de amor. A gente pensa, parece que, será que o outro sabe que eu amo? É claro que sabe, eu cuido, eu faço as minhas coisas. Mas você já falou? Eu pago as contas, eu abasteço a casa, eu cuido, né? Para alguns, cuidado é uma forma de demonstrar amor. E tudo bem, é uma forma de demonstrar amor. Mas será que para o outro essa forma é uma forma de reconhecer o amor? A gente aprende de várias formas. Uma forma é falando, não é? Se a gente pode falar. Então, eu te amo, ou eu me preocupo com você, pelo que você é, não pelo que você faz. Então, a gente falou disso também. Trabalhar demais, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, como diz Eclesiastes, livro de sabedoria. Então, alguns se arrependem por trabalhar demais, porque você espera, olha, eu vou fazer isso quando tal coisa acontecer. Esse primeiro, eu gostaria de fazer minhas escolhas, também tinha isso. Eu fiquei cuidando daquela pessoa, esperando que um dia eu ia ter tempo para mim. Só que esse dia que você tem tempo para você, talvez você não tenha mais tempo. Talvez você esteja diagnosticado com uma enfermidade que ameaça a continuidade da vida, e aí?
Então, a gente é viver o hoje, né? Nós falamos também que o hoje é um presente. E amar não é anular-se. Amar não é anular-se. E amar é um verbo, né? A gente pensa mais como um sentimento, né? Mas é um verbo. Amar não é se anular. Para poder amar. Primeiro, se eu não me amo, no sentido não de, né, de narcisismo, mas no sentido de me cuidar, também não posso amar o outro. Ter trabalhado demais, não ter passado mais tempo com os meus amigos. E aí a gente fica assim, meu Deus, né? O tempo passa, a gente fica longe dos amigos, né, Carlinha? Estou saudade de você, de estar mais com você. A gente tem que estar atento a isso, para não nos arrepender lá no final. Porque há amigos que são mais próximos que irmãos. E lá na frente, a gente vai... é a família que a gente escolhe, né? Eles vão poder nos ajudar, a gente vai poder ajudar eles, estar presente para os amigos. O amigo é aquele que nós somos quem somos. Certo? Nós não somos o que damos, o que fazemos. Amigo é aquele que a gente pode abrir a nossa alma e a gente não se sente julgado, a gente não se sente criticado, e a gente pode ouvir o que o amigo tem para falar, que a gente sabe também que não é, mesmo que seja uma crítica, é uma crítica de alguém que nos ama, que nos quer bem. Né? Esses são os amigos, e são poucos, não são muitos, e a gente deve cultivá-los. E algumas pessoas se arrependem quando chega no fim da vida. Às vezes a gente tem os amigos, e não precisa ser aquele amigo que você criou na juventude. A gente vai criando amigos ao longo da vida, novos amigos, não tem problema. E deveria ter feito de mim uma pessoa mais feliz. E aí a gente conversou aqui, fez sentido para algumas pessoas que estavam aqui, essa declaração. Porque às vezes a gente pensa que eu não devo ser feliz, eu não tenho o direito de ser feliz. Eu tenho que sofrer. Eu preciso sofrer, senão eu não posso estar bem, eu tenho que estar ruim, senão não é legal, não vai pegar bem, né? É como lazer, parece que primeiro a obrigação, né? Depois a devoção, primeiro, assim, o lazer é o último, mas quando a gente vai ficando mais velho, é o lazer que nos sustenta. Ele pode até virar uma remuneração, mas é aquilo que a gente fez, que a gente tem prazer. Isso não é pecado. Então, a gente tem o direito de ter o nosso lazer. Deus nos dá um exemplo. Venha, pastor. Vocês perdoem eu participar tanto, mas é que eu me identifico muito com o tema e com a abordagem, né? Mas, olhando a Bíblia, Deus nos ensina que Ele trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele, até Deus, descansou. E não foi um dia comum. Ele não só descansou, como Ele santificou aquele dia. Isso, se para Deus é importante, imagina para nós. Nossa, pastor, eu acho que eu não tinha pensado nisso. Essa reflexão me veio bem ao coração, né? Ou seja, Ele santificou os 6 dias de trabalho, né? O dia que Ele santificou foi o dia do descanso, né? Interessante. É um dia separado. É um presente para nós, o descanso. Naquela época foi o 7º dia, pode ser o sábado, pode ser o domingo. Isso é uma questão, não importa, o que importa é o conceito, porque o Senhor é o Senhor do sábado, do descanso, e do lazer, e de estar com os amigos, e de falar com quem a gente ama. Veja que ninguém falou assim, olha, eu me arrependo de não ter construído mais bens, né? Eu me arrependo de não ter tido um carro mais novo, de ter ido mais a festas. Eu me arrependo de coisas mais de relacionamento. Todas elas são de relacionamento. Relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o próximo. Né? Então, é interessante a gente ver isso, porque elas falam, eles falam assim, que não tem... se você quer uma resposta honesta de uma pergunta para quem está morrendo, porque já não tem mais aquela coisa de dodói, não tem mais tempo, manter as aparências. Então, são aprendizados que a gente pode ter agora, jovens, né? Não precisamos esperar mais tarde para pensar nisso.
Eu tenho um vídeo, mas eu não vou passar, porque eu não consegui colocar legenda em português. Ele é 4 minutos, eu vou só comentar. Essa é uma das escritoras dos livros que eu trouxe. A Catherine Minks, ela tem esse vídeo que foi passado em 4 minutos na BBC de Londres, falando assim, morrer não é tão ruim quanto a gente pensa. E ela é uma médica paliativa que cuida somente de pessoas que estão em uma fase terminal da vida. E aí ela fala que a gente foi perdendo contato com a morte. Porque antes é como nascer, ela compara. É um processo. É um processo. Fora as mortes por acidente, a morte natural é um processo. E é um processo que começa, a pessoa vai realmente se limitando à parte do corpo, órgãos, tal, mas a pessoa vai ficando cada vez mais cansada, a pessoa cada vez vai dormindo mais, como criança, né? Dorme muito, depois vai... A criança dorme bastante. Então vai ficando cada vez mais cansada, vai se desconectando aos poucos do mundo. E com o tempo vai tendo a desconexão, inclusive... a respiração vai ficando mais fraca, mais forte, ou mais variando que nem e até que às vezes as pessoas que estão perto nem percebem. E hoje a gente tem a medicina, não é ela que fala, é a Ana Cláudia, que eu gosto muito, que eu já falei aqui, que quando a gente cuida da doença, né, vocês vão lembrar quem já estava aqui, a gente pode ganhar ou perder. Então, os médicos se frustram, porque eu tenho uma enfermidade e não tem cura. Tem pessoas que os médicos até se recusam. Olha, você desculpa, mas eu não posso mais fazer nada por você. Eu não quero cuidar do teu caso. Então, muitas pessoas ficam meio perdidas. Nos Estados Unidos, há em torno de 4.000 instituições de cuidados paliativos. No Brasil, em torno de 180. Isso não se ensina na faculdade, é uma especialização. Então, vocês imaginam... a falta de conhecimento que tem no ramo, né, no ramo médico. Então, e ela traz que ela fala, não é tão ruim assim. A mesma coisa nascer, né? Antigamente as crianças nasciam em casa. Hoje a gente não tem que ser o médico tal, não quero plantonista, tem que ser, né? É muito cuidado. A gente transferiu tudo isso, todo aquele conhecimento natural para o hospital. A morte é a mesma coisa. As pessoas morriam em casa, no sítio não tinha tudo isso. E hoje, essa preocupação de tornar a vida mais longa possível, independente das condições, tornou a morte dentro da UTI, entubado. Né? E a gente precisa repensar. Nós vamos falar na semana que vem sobre isso. Existe um testamento vital, que é interessante, assim, que fala sobre o que eu quero, o que eu não quero. Né? E também sobre o luto. Mas hoje vamos falar dessa questão de nos preparar. Também há uma comparação da morte como de uma doença. Eu recebi um diagnóstico de uma doença terminal. A doutora Ana Cláudia ela compara com um tsunami. Você recebe aquela notícia, e é como o tsunami. O que acontece quando vai antes do tsunami? O mar se afasta, se recua. E aí o que acontece? Aparece muita coisa que a gente não via ali no fundo do mar, né, naquela areia bonita. Nossa, olha essa concha. Olha que coisa bonita. E assim, de repente a gente se distrai e começa a brincar ali. A notícia já está lá, está latente, a condição está latente, dormente, eu não sei ainda. O que é isso no diagnóstico? É quando a gente vê que encontra um médico legal, que de repente o meu convênio é bom, que a minha família, a gente está sabendo lidar com isso, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. É nesse momento que vem a notícia, mas a gente enche de esperança, as coisas, não, vai dar certo, tem cura, vamos fazer isso, vamos aquilo, o tratamento é bom, você vê que você tem força que você não sabia que tinha para enfrentar aquilo. E aí se encontra belezas no fundo do mar. Mas ela está ali ainda, está lá. Está se formando. O tsunami está se formando. Até que vem o tsunami. Aí é o caos. Aí é o caos porque a gente não está preparado, porque a gente não conversou, a gente não espera aquilo. Esse é o momento que a gente desaba. Né? Ela fala assim que às vezes é o momento que
que a fé é testada. Ela dá um exemplo de fé, ela não fala da crença dela, mas ela respeita muito a fé. Ela fala que o exemplo maior de fé foi uma mãe, que o filho foi diagnosticado com uma doença terminal, e ela disse para o filho assim, olha, e para a médica quando receberam a notícia, na hora que receberam a notícia, assim, se Deus acha que a gente tem que passar aí por isso, nós não vamos decepcioná-lo. E ela fala que tem muitos que falam da sua fé, mas na hora é amarela, né? Amarela no sentido desespero. Cadê a fé? Nós temos que passar por isso? Vamos passar. Com fé, com testemunho, sabendo bom testemunho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preparar. Porque a nossa fé não é uma fé de que tudo vai dar certo. É uma fé de que Deus estará conosco em todas as circunstâncias. Pode haver cura? Pode. Às vezes, a gente fica esperando a cura, e aquele convidado, a festa já está no fim, 5 horas da manhã, está acabando a festa, e o convidado não chegou. Se a nossa fé está baseada somente na bênção de uma cura. A gente ora pela cura. É saudável orar pela cura, mas, acima de tudo, que a vontade de Deus seja feita. Não é verdade? Soberania de Deus. Jesus, como foi a oração dele, né? Antes da morte dele? Sobre aquele cálice amargo que ele tinha que tomar. Senhor Deus, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo seja feita a tua vontade, e não a minha. Isso é importante a gente ensinar. Porque essa é a verdadeira fé. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E a gente vai na carona do vencer o mundo, né? Então, eu recomendo, ela tem um livro muito bom também, Precisamos Falar de Morte, alguma coisa assim, por esse nome, tem em português. Eu até trouxe na outra semana. Tá? Então, você já acompanhou a morte natural de alguém? Aqui, alguém já acompanhou presencial a morte natural de alguém? A gente tem muito medo. Aí, quando uma pessoa fala que tem medo, eles até falam assim, pergunta, qual parte? Ela pergunta, qual parte da morte você tem medo, né? Eu, quando casei com a Paula, eu não era o genro dos sonhos da minha sogra. Mas a situação se reverteu, porque quando ela veio, esse período que precedeu a morte, foi um presente que Deus deu para nós estarmos juntos. É tão impressionante que os passarinhos vinham cantar na janela, quando a gente cantava hinos. Ela só sorria nesse momento. E ela falando para a Paula, né? Puxa vida, eu gosto tanto dele. Nem sempre foi assim, mas conquistou meu coração. Ah, meu irmão. Aí chegou o dia. A gente dava banho nela, a gente cuidava dela, mas no dia da morte, ela me abraçou e deu o último suspiro, que nem o seu Adier, né, sua esposa, nos meus braços, e da Paula e do meu filho. Mas não tinha o que fazer, mas ela deu o último suspiro e descansou. Isso foi um presente de Deus. Porque foi 1 mês ou 2, bem? Foram vários meses, eu fiquei com ela no hospital. A gente não tinha tempo para ir lá, na casa dela. E nessa despedida, Deus preparou um tempo onde parou tudo e nós nos dedicamos a cuidar de nós. Foi uma despedida, vieram todos os netos, mas foi lindo. E essa é a dignidade do caminho que nós temos que seguir. A morte, tudo bem, a gente chorou a separação física, mas não foi uma tragédia, foi uma bênção. Obrigada, pastor. Ela disse que Deus tinha falado com ela, para de orar para Deus me curar, ela falou. Eu quero ir, eu já estou preparada, estou cansada de tomar tanto remédio. Aí uma semana, chegou a ser uma semana, acho que uns 5 dias depois, ela faleceu. Amém.
É um assunto tabu na família? Hã? Não mais a partir dessa experiência. É algo que a gente deve resgatar realmente, né? Para que a gente tenha essa liberdade. Há vários casos, assim, eu te contei outra, assim, de um médico chegar para atender a família, né, já sabendo, e a família fala assim, olha, a pessoa, né, ela não sabe que está morrendo, tá? Então, cuida dela, atende ela, mas ela não sabe. E, tá bom, né? Aí, quando chega para falar com a pessoa sozinha, a pessoa fala, minha família não sabe que eu estou morrendo. Então, a família perde essa oportunidade de despedir, de ter um luto antecipado, de curar feridas, de dar permissão, de expressar amor. E as pessoas que estão nessa fase, segundo todas que estão falando aí, que têm experiência, é um momento que realmente é uma oportunidade. Tem pessoas que têm a negação, mas são minoria. A gente acaba... a não ser que a pessoa fale, eu não quero saber. Mas se a pessoa... Né, isso é importante a gente conversar. Olha, se um dia eu tiver alguma coisa, eu quero saber. Olha, eu não quero nem saber, tá? Também tudo bem. Por isso é importante conversar, para saber qual que é a sua vontade. Ela conta assim, fala assim, tá bom, eu estou fazendo os exames. Dependendo do diagnóstico, você quer que eu fale com você? Ela pergunta, ou você quer que eu fale com alguém da sua família? Olha, eu não quero saber, você liga para o meu filho. Fala, bom, então é melhor você já me dar o telefone do seu filho, porque se eu ligar para você e falar, olha, me dá o telefone do seu filho, você já vai saber que é má notícia. Né? Então tem que combinar antes. E tem decisões que a gente, né, falar sobre isso, poder escolher, isso a gente... Vamos ver um pouquinho o que a gente tem de exemplos bíblicos. Davi se preparando para partir. Vamos ler lá, 1 Reis 2, de 1 a 3. Instruções, olha lá, está se preparando, né? E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo... Imagina ele chamando, filho, é o seguinte... Eu vou pelo caminho de todos os mortais, esforça-te. Até que foi bonito o jeito que ele falou, né? Nesse vídeo que eu falei anterior, ela fala o seguinte, a gente tem tanto medo que a gente fala aquela doença, a gente não fala morreu, a gente fala passou, passamento, faleceu. Faleceu até que uma palavra realmente está no dicionário. Mas a gente evita até... Né? Ela fala isso. Então, ela fala que a morte é algo que a gente tem que resgatar. A sociedade, a família tem que resgatar para viver como ela deve ser, natural. E, pelo jeito, era muito natural ali no passado, né? E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Então, ele estava ali preparando a casa. Ele já sabia, chamou o filho. E isso, as coisas, você acha que ele falou só agora, na hora da morte? Provavelmente não. Eu acho que ele já foi ensinando o filho a vida toda, os filhos. Só reforçou. É aquela última mensagem, né? A despedida de Moisés. Moisés, a gente fica a gente tem que se preparar dos dois lados, né? A nossa própria morte é a morte das pessoas que estão à nossa volta. Mas quem está num diagnóstico de finitude, de uma enfermidade que ameaça a continuidade da vida, e sabe disso, o luto para ela é muito maior para as pessoas da família, não é verdade? Porque, sei lá, essa pessoa está se despedindo de todos da família. A gente está se despedindo só dessa pessoa que está indo. Mas ela vai se despedir do irmão, dos pais, sei lá, esposo, filhos, dos amigos, de muitas pessoas. Então, o Senhor teu... aqui em Moisés. Deuteronômios 31, 1 a 3. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. E Deus falou para Moisés, né? Olha, você não vai entrar na terra prometida... Prepara a tua casa, prepara tudo, já vê o seu sucessor, tá? Que você vem, você vai ser recolhido. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possua.
Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Uma coisa que mostra aqui que me chama a atenção nesta passagem são as nossas obras inacabadas. É duro quando a gente vê que está numa situação de finitude. Puxa, mas tinha tanta coisa que eu queria fazer ainda. Eu queria ver meus filhos crescerem, ou se já não cresceram, queria ver meu neto. Sempre vai ter alguma coisa. Ou um trabalho, ou um estudo, um livro que eu vou escrever, não sei. A gente sempre tem projetos de vida. E Moisés, ele teve esse projeto, ele nem quis, né? Ele não quis, depois ele aceitou o desafio. Agora, na hora do bem bom, agora que vamos entrar na terra que emana leite e mel, não, você não vai. E veja, que se fosse tão ruim assim a morte, e o melhor de tudo era a vida, ele falou, não, aproveita, porque isso aqui é bom, depois que eu morrer não é bom, né? Mas, assim, a morte era tratada com muita naturalidade na Bíblia, o que a gente vê. Né? E a gente também tem que aprender a lidar com, confiar que Deus vai cuidar dos nossos projetos inacabados. Quais são os seus projetos inacabados? Com quem que você se preocupa? É verdade. A história de Moisés, a gente vai pegando muitos ensinamentos, né, seu Odier? Para quem está nos vendo, o seu Odier falou, olha, a gente deixar de glorificar a Deus, a gente perde muitas oportunidades. E Moisés, ele desobedeceu e ali ele perdeu. Será que Deus foi muito duro? Será que... né? Não sabemos. Não está na nossa alçada. A gente sabe que Deus é soberano e Deus é amor e misericordioso. Pois não, irmão? E justo. Obrigada. Né? E, por exemplo, Saul também, né? Eu vejo aqueles... Deus esperava, não, olha, o Samuel falava, espera antes de sacrificar. Mas aí ele atrasava de propósito, ele pegava, mandava alguém sacrificar. Mas, não, porque senão o povo ia... Cadê a fé? Nosso maior desafio na nossa vida, para mim, é confiar em Deus. Confiar que Deus tem o melhor. Confiar que Deus se preocupa conosco. E acreditar que existe consequência para o pecado. Porque às vezes a gente fala, não, o inimigo fala, isso aí não tem consequência nenhuma. Próximo. A despedida de Moisés, então, aqui foi para o povo. Agora, próximo é a despedida de Moisés para Josué. Então, ele conversou com o povo e chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, olha que importante, né? Ele queria passar a autoridade. Esforça-te e anima-te, esforça-te e tenha bom ânimo, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Uau! É que ele tinha muita luta pela frente. Né? Não foi fácil conquistar. Tinha muita luta. Né? Ia perder o mestre. Ia ficar meio órfão de pai. Né? Então, Deus estava ali com ele, renovando. E Deus cuidando da igreja. Deus cuidando dos próximos. A morte de Moisés. Vamos lá. 34. Deuteronômios 34, 1-5. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Uau, alto, né? Eu devia ter trazido aqui foto desses picos para apresentação, mas aí vocês podem buscar para ver a altura, devia ser uma coisa... Aqui a gente sobe um pouquinho e já vê de longe. Outro dia eu estava aqui na Serra do Japi, a gente começou a olhar, meu marido falou, lá é Atibaia. Eu falei, poxa, daqui dá para ver? Dá para ver. Tudo fica pequeno, né? E ao sul é a campina do vale de Jericó e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não possuirás. Assim, morreu ali
está falando, né? Morreu ali. Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Não, você pode falar, não, foi natural, mas era Moisés, né? Moisés era amigo de Deus, conversava com Deus face a face, é diferente, sabia o que ia acontecer. Tudo bem, mas é o nosso alvo. A gente pode chorar, a gente pode ficar triste, não tem problema, mas a gente vai buscar isso. Normalmente, as pessoas que são mais usadas por Deus na história se sentem pequenas diante da grandeza do projeto de Deus. Moisés, dizem que ele era gago, ele se achou incapaz. Josué estava desanimado, porque ele conhecia o povo, ele conhecia Moisés, e ele se sentiu pequeno. Mas a história, como termina, né? A renovação da aliança na velhice de Josué foi a coisa mais linda, né? Eu e a minha casa, vocês que sabem da vida de vocês, mas eu e a minha casa já tomamos a decisão. Nós serviremos ao Senhor. E ele teve derrotas também, né? Sim. Não foi só vitória. Tem gente que pensa que a vida é só flores. Não é, tem os espinhos, as dificuldades. Mas o mais emocionante, essas pessoas foram humildes e Deus deu a elas um lugar de honra. O que tem de Moisés por aí nas igrejas e de Josué e Davi são os nomes mais populares da história. Vamos lá. O próximo slide, por favor. A despedida de Josué. Olha só, e Josué batalhou, conquistou, teve vitórias, teve derrotas, e chegou lá em 23:2, ele vai chamar também o povo e vai falar. E sucedeu o quê? Muitos dias depois que o Senhor deu repouso a Israel de todos os seus inimigos ao redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos anciãos e aos cabeças e aos juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias. Vamos pular lá para o próximo, 24. Então, ele já estava, ele vai passar todo, ali tem 2 capítulos dele passando a recomendação antes de morrer. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Tipo, eu não sabia, né? Não, sabia sim, eu li tudo aqui. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. Então, ele também chamou o povo, conversou, falou: olha, eu vou morrer, arruma a casa. Então, saber que está chegando o seu momento e ter essa oportunidade é uma bênção de arrumar a casa. Há pessoas que têm morte súbita, assim, às vezes complica a vida da família, né? Número de conta, senha, não sabe nada. A gente tem que deixar as coisas meio organizadas. Vamos falar um pouquinho do leito da enfermidade, né? Alguns exemplos da enfermidade como tempo de intercessão. Essa é a história que Davi intercede pelo filho que ele teve, né? Com Betseba. E que Deus já tinha falado que o filho, que ele seria perdoado, mas o filho ele não viveria. Mas Davi, ele tem um coração que agrada a Deus, né? Ele sabe das características de Deus, que Deus é Deus misericordioso, justo. Só que ele pensou, bom, que talvez a misericórdia dele, né? Vou apelar pela misericórdia de Deus. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam, e assim, eu estou cortando um pouco aqui, mas antes ele estava ali jejuando, não queria saber de comer, em roupa de saco, intercedendo pela criança. Mas quando, ao 7º dia, a criança morreu,
Os servos de Davi temiam, olha lá, e temiam os servos de Davi, dizendo-lhe que criança está morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor e adorou. Uau! Né? Então foi à sua casa, pediu pão. Eles puseram o pão e comeu. E disseram-lhes seus servos: que é isso? A gente falaria a mesma coisa, né? O que aconteceu? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? Ele entendeu a vontade de Deus. Aceitou, né? E disse ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadece de mim, porque ele sabe que Deus, ele já teve muita, e ainda tem muita experiência com Deus, e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Também na medicina paliativa, assim, e também alguns livros assim, de psicólogos também que tratam dessa questão da finitude, eles falam que quando um casal vive bem, tem um bom relacionamento, até uma família, aceita melhor a separação. Porque não tem culpa, né? Não tem aquela coisa mal resolvida, viveu bem, viveu presente. Por isso nós falamos aqui muito de gratidão na aula passada. Da gente ser grato. Se a gente expressa o nosso sentimento, se a gente gasta tempo com as pessoas que a gente gosta, seja com amigos, até um amigo a gente pode sofrer com a perda de um amigo, sofre muito, mas a gente pode sofrer menos se a gente investiu aquilo, fez aquilo que a gente queria, né? E ele fez o que ele podia. Na verdade, Deus já tinha falado, o profeta já tinha falado que a criança não viveria, que ele seria poupado, mas a criança não viveria. Mas ele, mesmo assim, Davi, o coração que agrada a Deus, né? Ele é uma pessoa que aceitava a correção de Deus. Ele aceitava a correção de Deus. E sempre, né? Davi, escolhe. Você pecou, então escolhe. O que você prefere? Você prefere seus inimigos correndo atrás de você, não sei, se não me engano, 3 meses? Você prefere... 3 anos? Meu Deus, 3 anos. Qual era a outra? Era uma praga. E tinha mais uma. Acabou tendo a divisão do reino. Pelas disputas dos filhos, o reino se dividiu entre norte e sul. Mas aí Davi falou assim: não, eu prefiro a praga, né? Porque Deus eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque eu sei que Deus vai ter misericórdia. Olha aí quem que a gente deve temer, né? A visão que ele tinha, né? Ele conhecia Deus. Muito interessante isso daqui. Aqui, sei lá, se fosse nas épocas de Jesus, eu acho que ele falaria diferente, né? Porque Jesus, para Marta, chegou tarde, né? Na morte de Lázaro. Chegou tarde. Ah, Senhor, chegou tarde. Se eu tivesse aqui, eu não teria morrido, né? Não, mas ele não morreu, ele vai ressuscitar. Ezequias. Vamos ver a história do rei Ezequias, como ele lidou com essa questão da morte? 2 Reis 20, 1-6. Rei Ezequias. Um rei bom. Um dos poucos reis bons que tiveram em Israel. 2 Reis, capítulo 20, versículos 1-6. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, a morte. Olha que interessante. Nem todas as doenças são para a morte. Algumas são, outras são. É difícil a gente saber quais são, né? Por isso a gente deve buscar cura, a gente deve interceder. Mas se a gente percebe, aí a gente tem que... É aí que Deus vai tratar. Não tem receita, né, gente? Não tem receita de bolo. É a nossa fé
e a vontade de Deus. Por aquele tempo, então, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uau, né? Isaías, curto e grosso, chegou lá, né? Aquele médico, sabe aquele médico? Falou, ó, sincerão, olha, sem meias palavras, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E saiu. Largou Ezequias lá, se vira. Aí Ezequias, então, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só, Deus pode mudar de ideia, né? Deus pode tudo, Ele é soberano. Pode tudo. Com Davi ele não mudou de ideia naquela situação. Com Ezequias ele mudou de ideia. E os dois seguiram fiel a Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando eles foram, olha, ou se vocês vão ser jogados na fornalha de fogo, ou vocês adoram ao rei, era a estátua. Aí, Deus pode nos livrar. Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nem assim nós nos prostraremos. É preciso ter muita coragem, né? São os nossos... são os nossos modelos, não? Pois não, irmã. Acho que era melhor ter pego outro. Então, eu tenho um testemunho aqui para contar sobre isso. Inclusive, que me fez lembrar, na época, a história do Ezequias, né? Que orou ao Senhor pedindo a misericórdia, porque ele não queria, parece que ele não sentia que queria partir naquele momento, né? Uma vez, meu pai estava se sentindo muito mal, de repente, assim, deu um problema nele. Eu me lembro, nós estávamos todos no quintal, assim, de casa, minha mãe, eu, meus irmãos, e meu pai ficou, assim, fora de si, em pé, assim, você falava com ele, ele não te ouvia, ele não te respondia, totalmente fora de si. Eu me lembro que eu me ajoelhei à beira de um poço fechado ali, né? Me ajoelhei e me lembrei do rei Ezequias e pedi para Deus, só que eu fiz um pedido assim, não dizem que Deus deixa um cheque assinado e a gente, na época do cheque se falava isso, né? Que Deus deixa um cheque assinado e a gente preenche esse cheque com um valorzinho de nada, né? Ao invés de preencher com um valor que vai resolver tudo, né? Todos os problemas financeiros ou todos os problemas da vida, né? E eu falei, Deus, não leva meu pai agora. Eu senti porque Deus ia levar meu pai ali, naquele momento. Eu falei, Deus, não leva meu pai agora. Concede ao meu pai pelo menos mais 10 anos de vida. Eu fiz esse pedido a Deus. Ao invés de eu pedir, né? 15, 20, 30? Concede ao meu pai ainda muitos anos de vida. E aí, gente, um dia, o tempo passou, ali meu pai ficou bem, não teve mais nada. O tempo passou e meu pai morreu. E eu comecei a me lembrar daquele dia. Deu certinho 10 anos. Uau! Deu 10 anos, gente. Não digo se certinho assim em dias, né? Mas em anos, deu 10 anos. Aí eu pensei, por que eu não soube pedir? Não diz que às vezes a gente não sabe pedir a Deus? Ou a gente pede alguma coisa sem ter a fé, né? Então, o meu pedido não foi um pedido de muita fé. Eu deveria ter pedido. Meu pai faleceu com 73 anos. Mas fique em paz, irmã. Talvez tenha sido até o Espírito Santo que colocou aquela... Mas o que me consola é isso. Foi a vontade de Deus.
Amém. Apesar de eu ter pedido 10 anos, e Deus me deu esses 10 anos a mais para o meu pai, foi a vontade de Deus. Amém. Ou seja, nós vemos vários exemplos na Bíblia de orações atendidas, orações não atendidas, mas o maior exemplo que a gente vê é da fé, mesmo que ela não seja atendida. Amém? E a fé em quê? A fé não é necessariamente na cura, a fé é na vontade de Deus, nas promessas de Deus. A nossa fé, ela tem que estar pautada na promessa. Porque Deus não mente, Ele cumpre as suas promessas. Vamos ver algumas dessas promessas. João 14, de 1 a 4. João 14, de 1 a 4. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Palavras de Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Uau, né? Promessa de Deus. É nessas promessas. Vou preparar lugar. Nós vamos encontrar. Ele promete que Ele vai vir nos buscar. Estevão viu Jesus, né? O céu se abrindo enquanto ele estava sendo apedrejado. Não foi liberto. Infelizmente, nós somos corpo de Cristo, certo? E tem um estudo que eu falei até sobre o corpo humano. Tem um médico cristão muito lindo que ele fala que a pele é a nossa defesa, certo? E também a pele vai morrendo e vai caindo, né? Vai descascando, a gente vai trocando de pele, a gente nem percebe, vai trocando de cabelo, né? Isso a gente percebe, né? Porque a casa, e a gente não percebe. E a igreja tem vários membros, certo? Um é a orelha, outro é a boca, e tem a pele, que são os mártires. É aquele que estão na linha de frente, aquele que recebe a pancada, aquele que morre, né? Para que o corpo sobreviva. Mas mesmo assim, está confiando que Deus está com eles. Estevão. Se alguém quiser já abrir ali, porque eu não pus aqui, mas me veio à mente, né? Vendo se abrir. Enquanto isso, a gente segue aqui. Daqui a pouco eu só abre, né? Então, não se perturbe o vosso coração. Vou preparar lugar para vocês. Voltarei e os levarei para mim. A gente não sabe como é isso, né? Se a gente pensar, isso aqui é no arrebatamento. Ou pode ser na nossa morte. Quem será que vai estar recebendo a gente lá? Estevão viu Jesus. De repente a gente pode ver um ente querido, né? Um amigo, sua mãe, um pai. Não sei. Mas olha, o nosso mundo não é aqui, né? Nós somos peregrinos em terra estranha. Vamos lá, próximo. Atos 7, 54. Ouvindo ele isto, Estevão, a morte de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, quando eles ouviram o testemunho de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos. E unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele foi a pele. Ele foi sacrificado, né, para que o resto do corpo, tivesse saúde. Porque com isso a igreja também foi crescendo, né? Os mártires, normalmente a igreja cresce com os mártires. As pessoas se movimentam com a injustiça. Momentos difíceis, como aquela igreja estava vivendo, momentos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam momentos fáceis. E momentos fáceis criam homens fracos. Então, João 11, 25 a 26. Disse-lhes Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus perguntando, e a gente pergunta para nós. Mesmo que esteja morto, viverá. Então, a nossa finitude, as enfermidades, é a fé nessas promessas. Nessas promessas que a gente tem que colocar a nossa mente. Não numa fé de barganha, né? Orar, interceder, amém. E você viu, Ezequias, ele usou, né, os argumentos. Vistes como eu andei, tudo bem, você tem os seus argumentos. Né? E Deus ouviu. Mas se não ouvisse, amém, imagino eu, né? Não sei o que Deus tinha preparado. Mais um, próximo, estamos terminando, gente. A esperança da ressurreição. 1 Coríntios 6,14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Olha como vai dando força, gente. A fé na palavra de Deus, a esperança, ela vai nos enriquecendo. Porque quando a gente está no momento de luta, no momento de tribulação, a gente vai lembrar dessas passagens. O próximo. O que Deus tem para nós. 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem algumas descrições, né? Lá em Apocalipse, ruas com pedras preciosas, ouro. Acho que aqui comentário meu, né? Acho que Deus falou para Moisés, tá vendo isso aqui, isso aqui você não vai entrar não, tá? Mas vem cá que eu tenho coisa melhor, né? Imagina, gente, eu fico imaginando, né? O destino da morte. 1 Coríntios 15, 26. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. É o último, gente. Temos outros aí pela frente. Deixa, né? Isso quem vai cuidar é Deus. Nós temos os nossos próprios inimigos. Nós mesmos. Porque o homem, ele é tentado pelos desígnios do coração. A gente não pode chegar para Deus, porque é importante conhecer esse versículo, porque eu não posso chegar lá para Deus e falar, olha, eu fiz isso por causa da Maria Paula. Eu fiz isso porque o Adier que ficou falando na minha cabeça que me chamou lá, né? Olha, eu comi a fruta porque foi a mulher que tu me deste. Não. O homem é tentado pelos maus desígnios do nosso coração. Então, o nosso primeiro inimigo que a gente tem que se preocupar é o nosso próprio coração. Vamos entregar a Ele para que... Quem tem o poder de fazer um coração novo, transformar um coração de pedra em um coração de carne, é Deus. E também de endurecer, como Ele fez com o faraó, né? Ele endureceu. Vamos lá. Enquanto isso, estamos terminando, gente. Romanos 14, 7 a 9. Enquanto não chega essa ressurreição, enquanto a gente não chega lá, o que a gente faz enquanto isso? Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De que sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque se para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Ou seja, Ele é Senhor dos que estão mortos e dos vivos. Como a Bíblia fala de morte, né? Vida, morte. E depois? Mais um, enquanto isso, a gente, né? E depois? Depois, vamos ouvir o nosso Jó, que teve paciência, né? Jó 19, 25 a 26. Eu sei que o meu Redentor vive e que, no fim, se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. E eu sei que o meu Redentor vive e que, no fim, se levantará sobre a terra. Esse é outro exemplo de fé, né? Ele estava tão ruim que a mulher dele falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre.
A mulher dele falou para ele, pelo amor de Deus, vai viver assim? E acontece uma injustiça com essa mulher. É. Uma boa mulher. Mas mesmo nós bons falamos coisas ruins. Nós que amamos, magoamos a quem amamos. Faz parte do ser humano. E o que ele responde para ela? Eu amo essa passagem. Está louca? Deus deu? Não foi nessa, não. Tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso ele fala quando os filhos morrem. Antes. Aqui ele fala assim, lembrei. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Receberemos o bem de Deus e não o mal? Né? Sim, é o que eu quero, só o bem, não quero o mal, né? Se a gente pergunta para as crianças, tem uma frase que eu aprendi que é assim, um amigo meu, porque você quer ter razão, você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque às vezes a gente entra numa disputa só para ter razão, mas não é importante ter razão. Às vezes. É importante? Não é. Então, uma vez eu estava numa discussão dessa e um colega de trabalho falou, Carmen, você quer ser feliz ou quer ter razão? Aí eu falei, eu quero ser feliz, né? Deixa para lá, você tem razão. Não vamos brigar com isso. E aí, passa os anos, eu pergunto isso para minha filha, né? Eu falo, filha, você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu falo, eu quero ter razão. Claro que eu quero ter razão. Não, eu vou ser feliz tendo razão. Eu vou ser feliz tendo razão. Você quer feliz ou tem razão? Pensando que ia colar, né? O argumento, eu quero ter razão. Eu acho muito bacana. E aqui é a mesma coisa, né? Receberemos o bem de Deus e não o mal? Enquanto a gente ainda está ali na imaturidade, na verdade, quando a gente ainda está no temor, a gente vai falar assim, claro, eu só quero o bem, não quero o mal. Eu sirvo a Deus para ter coisa boa. Né? Mas a verdade é lá que a gente tem que olhar, é a vida eterna. E você vê que Deus restaurou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos que ficaram ali. E o último ali, os mistérios que não são revelados, né? Deuteronômio 29, 29. Só para a gente sair daqui mais confortável, né? Daqui a gente tem a fé, a gente tem essa luta, né? As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nem tudo Deus revela. Por isso, a gente ainda, eu acredito que essa nossa vida, ela ainda tem um pouco da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque para Adão e Eva, eles precisavam confiar em Deus e não pegar. Para nós, a gente já sabe disso, isso aí já não é mais mistério. Mas ainda há coisas que a gente não entende. Por que Deus pedia sacrifício? Que seja de animais. Imagina os ambientalistas. Por que Deus... Não sei. Há coisas que são encobertas e pertencem a Deus. Eu sei o quê? Que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é soberano e que Deus é o quê, varão? Justo. Então, com base nisso, eu sei. Bom, eu não sei tudo. Vou confiar em quem sabe. Então, do mesmo jeito, eu acho que a gente ainda tem um pouco disso, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem coisa que a gente não sabe e a gente fica aqui, ó. Por quê? Uma pergunta muito interessante também. Por que eu tenho que adorar a Deus? Deus precisa de mim? Deus não precisa de nada? Por que eu tenho que adorar a Deus, né? Eu tenho a minha analogia para isso, né, pessoal. Eu imagino assim que as leis de Deus, a vontade de Deus para a minha vida é como um guarda-chuva. Enquanto eu estou embaixo desse guarda-chuva, eu não estou exposto à chuva que seria, por exemplo, o inimigo, entende? Então, porque a Bíblia fala, né, não tem como você ficar em cima do muro. Você sempre vai ser servo daquilo que você obedece, seja a Deus ou ao inimigo. Pois não, Barão? Primeiro porque nós somos criados para isso, né? Mas então, você pode perguntar, mas nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Por quê? Né? Porque Deus é vaidoso, né? Entendeu? Não tem isso? A gente tem que abrir. Quais são perguntas que vêm no nosso coração? É porque é melhor para nós. Porque é melhor para nós. Essa é a maneira que eu vejo. Deus sabe todas as coisas que eu não sei. Há coisas que eu não sei. Amém, irmãos? Aqui tem algumas referências bibliográficas. Semana que vem é a nossa última
nosso último encontro. Eu vou trazer os livros, se alguém quiser emprestado também a gente pode compartilhar. E aí a gente vai falar um pouco de luto. Tá? Semana, vamos fechar, se tiverem algum comentário, aí a gente vai fechar semana que vem. Pois não, Maria Paula? É. E tem aquela coisa, meu pai, tem aquela admiração pelo pai. Então, eu creio que quando Deus coloca que nós somos criados para o louvor da sua glória, em questão de nós termos esse relacionamento de amor com Ele, de admiração, esse relacionamento de pai e filhos. Né? Nós fomos criados, para quem está assistindo, né, a Maria Paula comentou do relacionamento, né, para a sua glória. E é fato, porque a que horas que Deus, todo dia, ia conversar com Adão? À tardezinha, né, gostoso? Não é a hora que a gente chama os amigos para tomar um chá, bater um papo, colocar as cadeiras na porta da rua, né? Então, era a hora que Deus ia nos se relacionar. E também, acho que está em Deuteronômio, né, que Deus fala assim, que Deus se entristece, né? Ele fala assim, nossa, como eu queria, Israel, como eu queria ser como uma galinha que vocês estivessem embaixo das minhas asas. Mas a gente aqui não quer, né? O ser humano é que se rebelou. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, por a reflexão da sua palavra, Senhor. Abençoe cada irmão que teve a paciência, Senhor, de estar aqui e compartilhando também os seus conhecimentos, suas experiências. E que o Senhor, Senhor, possa estar conosco em todos os momentos. Que o Senhor nos ensina, Senhor, a ser fiéis a Ti. Senhor, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos e que aumenta a nossa fé, ó Pai. Que nós possamos confiar nas Tuas promessas, Senhor. Que podemos ser bênção na vida dos nossos irmãos, da nossa igreja. Possamos ser bênção na vida da sociedade, ó Deus. Que saibamos, Senhor, tanto dar quanto receber. E confiar, Senhor, que tudo está em Tuas mãos. E que, Senhor, um dia veremos a Ti. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, irmãos.